criança, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Estamos aqui hoje para estarmos estudando a nossa aula 2 deste mês de setembro, onde nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre quem é Jesus. Semana passada você assistiu o vídeo e você sabe que nós aprendemos sobre a Trindade, esse nosso Deus que é único, mas formado com 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Você aprendeu que nós não servimos a 3 deuses, nós servimos um Deus que é composto de 3 pessoas iguais em essência, iguais em propósito, em harmonia eterna, mas cada um funcionando, agindo, se movendo de maneiras específicas. E hoje nós iremos continuar conhecendo sobre quem é Jesus. E a tia Débora quer falar com você hoje sobre esse Jesus que é homem. Semana passada você aprendeu que Jesus é Deus, mas hoje você também vai aprender que Jesus também é 100% homem. E para começar, pega a sua Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que tem tudo que nós precisamos para aprender e conhecer Jesus. Abre sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, o versículo 7 e 8. Você pode conferir na sua Bíblia e a tia Débora também trouxe aqui para a gente ler junto esse versículo que tem muito para nos ensinar. E diz assim: Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Crianças, presta muita atenção, tia Débora vai explicar para você. Jesus é Deus. Isso precisa ficar claro no seu coração e na sua mente. Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. Para nós entendermos isso, nós precisamos começar com a ideia inicial. Jesus mora onde? Jesus mora no céu. Jesus mora nas mansões celestiais, no lugar alto, no lugar sublime, no lugar perfeito. Este sempre foi o lugar de habitação de Deus, desde o princípio, certo? Certo. Deus é Espírito. Nós aprendemos semana passada que Deus não tem um corpo físico, mas Ele é Espírito. Porém, Ele também é pessoal. Ele deseja se relacionar conosco. Jesus, o Deus Filho, é este Deus que, sendo Espírito, cheio da glória do céu, de tudo que havia de ali de tão incrível que nossa mente não consegue imaginar, Jesus, ao olhar a humanidade, ao perceber que nós estávamos condenados pelo pecado, Jesus encarnou. Você lembra que nós lemos semana passada em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que o Verbo se fez carne. E você aprendeu que o Verbo ali está falando de Jesus. Jesus, que é Deus, que não tinha um corpo físico porque Ele era Espírito. Jesus encarnou. Jesus tomou forma física. Jesus tomou, como nós, um corpo para estar no meio de nós. Jesus, assim como você, um dia também estava na barriga.
foi gerado na barriga de sua mamãe, chamada Maria. Os pais terrenos de Jesus se chamavam Maria e José. E sabe, a gestação de Jesus já foi algo muito maravilhoso. Foi um milagre de Deus. Maria e José estavam para se casar. Ainda não haviam se casado. Ainda não eram marido e mulher. Mas um dia, o anjo do Senhor veio até Maria e disse: Maria, você vai gerar o Filho de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, ele será gerado no seu ventre, sem que você venha se relacionar com José, porque ele é filho de Deus. Maria então começou a gerar Jesus, começou Jesus crescer como um bebezinho no ventre de Maria. E quando deu os dias de Jesus nascer, não havia um lugar para José e Maria se hospedar. E Jesus, o Deus Filho, que tinha toda a glória lá no céu, veio até esta terra como um homem, como um bebê, igual você já foi, e não havia onde ele repousar. Então ele foi colocado numa manjedoura, no lugar mais simples desta terra que ele poderia estar. Foi ali que Jesus nasceu, mas ele foi anunciado, ele foi reconhecido que naquele dia estava nascendo o Salvador do mundo, Jesus, o Filho de Deus, em forma de homem. Jesus foi como eu e você, uma criança. Ele crescia. A Bíblia nos diz no Evangelho de Lucas que Jesus era obediente aos seus pais, submisso a Maria e a José. Jesus, quando ele fez 12 anos, ele foi até o templo junto com os seus pais. E ali a Bíblia nos diz que ele começou a ensinar os doutores da lei. Jesus era um menino muito sábio e as pessoas, os adultos, ficavam abismados com a sabedoria que Jesus tinha. Sabe, criança, a tia Débora quer te dizer uma coisa: você não precisa se tornar um adulto para Deus te usar. Assim como Jesus tinha sabedoria, ele vinha sendo sábio, crescendo em sabedoria a cada ano de sua vida. Assim também você pode crescer em sabedoria na presença de Deus. E Deus deseja te usar agora, com a idade que você tem. Ali, Jesus ensinando os adultos, porque ele estava cheio de sabedoria, sendo educado por seu pai Maria e José, e também sempre estando na presença de Deus, crescendo espiritualmente a graça do Senhor sobre a vida dele. A Bíblia não nos conta muito o que aconteceu dos 12 aos 30 anos de Jesus. Eu creio que Jesus viveu uma vida comum, ajudava seu pai José, como ele era carpinteiro, ajudava sua mamãe. Eu acredito que ele brincava, mas tudo isso era um preparo para que aos 30 anos de sua vida, Jesus começasse a exercer o seu ministério. Isso mesmo, Jesus como homem, mesmo também sendo Deus, ele não usou de sua divindade para antecipar as coisas na sua vida, não. Jesus viveu de acordo com o tempo de Deus e aos 30 anos começou a exercer o seu ministério. Jesus, nesta terra, nos 3 anos de ministério, curou, salvou, libertou, transformou, operou milagres e maravilhas, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Você precisa entender, criança, que Jesus abriu mão da sua glória ao tomar um corpo físico aqui na terra,
Mas Jesus não abriu mão da sua divindade. Ele estava aqui na terra como 100% Deus e 100% homem. Ele sempre em obediência a Deus Pai, orando, jejuando, tendo seus momentos de intimidade com Deus, sendo obediente, sempre obedecendo à vontade de Deus Pai. Assim Jesus era. E 3 anos ele viveu o seu ministério, até que no dia certo, no momento certo, ele foi entregue na cruz do Calvário. Sabe, como homem, Jesus passou por tudo que eu e você passamos. Sabe esse problema que você tem? Sabe essa dificuldade que você passa? Sabe essas coisas difíceis que acontecem na nossa vida? Jesus conhece todas elas, porque ele passou por elas. Jesus em tudo foi tentado aqui, passou por aflições, mas nele não houve pecado nenhum. Sabe, Jesus, olha aqui, Jesus dormia, Jesus sentia cansaço, sim, porque ele estava num corpo humano, assim como eu e você precisamos dormir, temos dias de cansaço e precisamos descansar. O Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, também aqui nesta terra, precisou dormir, precisou descansar. Jesus, nesta terra, também foi tentado, tá vendo essa sombra aqui? Jesus foi levado ao deserto, tentado pelo diabo, mas em tudo ele permaneceu firme e forte. Ficou 40 dias e 40 noites, passando fome, sem ter o que beber, para estar pronto para o ministério que Deus o havia designado. Jesus também precisava, olha, comer, beber. Sim, Jesus tinha sede, tinha fome, como homem, igual a mim e a você. Jesus, você sabia que Jesus, olha que linda essa imagem, Jesus também chorou. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro e Lázaro, infelizmente, havia morrido. Jesus chorou ao ver o seu amigo Lázaro naquela situação, mas sendo Deus, cheio do Espírito Santo aqui na terra, Jesus chamou Lázaro para fora e Lázaro ressuscitou. Mas Jesus também chorou. Como eu e você, temos dias que nós temos tantas lágrimas, choramos, mas Jesus sempre nos consola. Jesus passou por tudo que eu e você passamos aqui na terra. Ele sabe as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Mas sabe o que Jesus diz para mim e para você? Ele diz que nesse mundo vamos ter aflições, vamos ter tribulações. Mas Jesus aí diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Nele não houve pecado algum. Nós, infelizmente, somos pecadores, mas Deus está conosco para nos ajudar a vencer. A Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nele nós podemos todas as coisas vencer. Isso é o que pode nos alegrar e precisa alegrar o nosso coração. Jesus. Ai, como Jesus é maravilhoso. Ele era 100% Deus. Aquele que estava no princípio veio então, tomou um corpo físico e veio para este mundo. Para quê, tia Débora? Para nos salvar. Jesus era 100% Deus para nos salvar e 100% homem para substituir o pecado que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós. Ele abriu mão, ele esvaziou-se de sua glória, glória que era merecida porque ele era Deus, sim,
a glória que estava sobre ele nas mansões celestiais. Deus, Jesus Cristo, abriu mão de sua glória para vestir no nosso lugar uma coroa de espinhos. Suportou o sacrifício da cruz para que eu e você pudéssemos um dia, e esse dia vai chegar, em que nós poderemos ter também sobre nós uma coroa de glória conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não se esqueça, Jesus é Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está conosco em todos os momentos. Hoje, Jesus não parou na morte, a morte não pôde parar Jesus. Ele ressuscitou, está assentado lá no céu, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E Ele conhece as nossas dificuldades como homem, como mulher pecadora que somos. E está aqui o Santo Espírito, que é Deus, para nos ajudar a caminhar e continuar firme até que Jesus venha nos buscar e nós iremos morar com Ele nas mansões celestiais. Como homem, Jesus crescia fisicamente, Jesus crescia espiritualmente e Jesus crescia também na sua conduta. Ele era perfeito no agir e no falar. E quando Jesus abriu mão de sua glória, desceu do céu, veio a este mundo, Ele estava pensando em mim e em você, para nos salvar, para nos redimir, para nos dar uma nova chance, para que nós pudéssemos ser uma nova criatura. Não se esqueça, Jesus é Deus, mas Jesus também tomou um corpo físico durante 33 anos aqui nesta terra e sabe o que eu e você passamos, porque Ele também sentiu em seu corpo e em sua vida as dificuldades de nós sermos um homem. Jesus é 100% Deus e Ele é 100% homem e está intercedendo e cuidando de mim e de você. Eu espero que você esteja entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode deixar nos comentários e a gente vai tentando se ajudar, tá bom? Faça as atividades da semana. Já a Débora está colocando aqui do lado. A gente se vê semana que vem para aprender sobre este Jesus, que é o Cristo. Deus abençoe você. Um beijo e a paz do Senhor.